Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura, e esse é mais ou menos um Pergunte ao Pastor, porque você não é pastora, né? Mas esse é um Pergunte ao Pastor que não é para um pastor, é para Jacira Monteiro, nossa convidada, autora de O Estigma da Cor. Cadê o livro da Jacira? Ela é autora de O Estigma da Cor, Como o Racismo Fere os Dois Grandes Mandamentos de Cristo, primeira edição por Quitanda Editorial, vai sair a segunda edição em breve, então fiquem de olho. E eu trouxe ela aqui para o 2 de Teologia para responder as suas perguntas sobre racismo que vocês mandaram lá no Instagram. Oi, Jacira, tá feliz de estar aqui? Como é que você vai? Olá, gente, muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui com o pastor Iago, nesse lugar, né, tão importante. Eu tô me sentindo muito chique, tá bom? E vai ser muito bom interagir com vocês, com as perguntas que vocês fizeram. Quem quiser conhecer mais do livro de Jacira, certo? Vai ter um link aí na descrição para você comprar. Se já tiver nessa edição, você já compra dessa edição, vai sair uma outra edição em algum momento aí na história do mundo, então você fique ligado também, mas você já vai comprar, já vai garantir o seu, que é um assunto importante. E antes de ler as perguntas de vocês, a gente está aqui neste escritório porque estivemos nos últimos 3 dias, a equipe do Instituto e a Jacira, gravando um mini curso sobre racismo segundo a Bíblia, exclusivo para os associados do Review Clube. Vão receber em casa um livro sobre o cristianismo primitivo no norte da África, sobre como a África moldou o cristianismo primitivo, e a gente achou que seria muito interessante adicionar a esse livro que chegará na sua casa, não apenas um tempo de leitura coletiva desse livro, já que todo associado do Review lê o livro junto com a gente, mas também um mini curso totalmente inédito da Jacira sobre a questão do racismo segundo a Bíblia. Eu ouvi todas as aulas, gravei junto com ela aqui, gravei junto assim, né? Eu tava operando aqui o maquinário enquanto ela nos instigava e instruía. E olha, vai ser realmente transformador para vocês. Se você quiser receber esse mini curso, um livro na sua casa e leitura conjunta, o link para participar do Review Clube estará aí na descrição. Então, sem mais delongas, vamos fazer as perguntas aqui. Meu Deus. O que eles falaram? Tem um monte de coisa aqui, vamos descobrir. Vamos descobrir juntos. Vou tentar fazer as perguntas aqui numa ordem também que seja meio lógica, certo? Vamos começar com a pergunta muito simples. O que é racismo? Porque essa pergunta parece simples, mas nós já tivemos nossas conversas para saber que não é. Existe muita briga para definir o que é racismo. E o que é? Eu acredito que pra gente entender o que é racismo, tem que entender primeiro que o conceito de raça é um conceito que foi construído. Ele não é um conceito biológico, mas ele é um conceito sociológico. Não é um conceito biológico porque raça só existe uma, a raça humana. Nós somos só uma raça. Mas aí acontece que é um fenômeno sociológico porque foi construído para meio que fazer uma pirâmide de qual raça era superior e qual raça é inferior. Então o racismo nasce disso, da promulgação do que é raça, dividindo, categorizando as pessoas e colocando algumas pessoas como mais importantes, como melhores e outras como inferior. Então se coloca a cultura, o fenótipo, tudo com relação principalmente às pessoas que estão mais perto da raiz africana como inferiorizado. Então, o racismo seria isso, classificar as pessoas e colocar algumas pessoas como inferiores em detrimento das outras. Interessante. E a gente entra em outras questões interessantes, né? Tem uma polêmica muito forte hoje sobre o sentido de racismo, considerando todo esse debate sobre racismo inverso, sobre racismo estrutural, sobre questões que envolvem o quanto a gente pode chamar de racismo outras discriminações baseadas em raça, né? Porque você pode ser racista contra judeus, contra árabes, contra chineses, contra orientais de forma geral. Você pode ter preconceitos e discriminar de alguma forma também pessoas de cores que não são socialmente oprimidas, digamos assim, como brancos, né? E cada cultura vai ter forma diferente de lidar com isso. Isso gera uma polêmica muito intensa, né? Porque para certos grupos, e essa é a posição majoritária dentro da sociedade, dos movimentos negros no Brasil, é que racismo é um termo que só pode ser usado para falar de negro. Negros sofrem racismo. Se você falar, sei lá, de uma família negra que não quer que a filha namore um rapaz branco, para usar a ilustração que um pregador brasileiro reformado usou recentemente e caiu nas graças dos... Já? Ou espero... Que livro? Qual livro? Racismos. Racismos. É o grossão lá de baixo. Ali, ó. Isso aqui, né? De racismos. Eu não li ainda. Eu comprei porque me obrigaram, porque me chamaram lá de racista aí no Twitter, o que é que seja. Você tem que ler esse livro aqui. Aí eu comprei. Esse aqui é interessante, disso aí que o pastor Iago tava falando, sobre os racismos. É interessante que ele coloca o S aqui, pra gente entender que não é só um racismo antinegro, né? Quando a gente fala de racismo aqui no Brasil, geralmente a gente fala do racismo antinegro, justamente por causa da escravidão, por mais, né, dos povos africanos.
racismos, mas são racismos, né? Tem racismo anti-indígena, tem racismo anti-asiático. Então, a questão é muito mais ampla. A grande polêmica política no meio desse debate sobre racismo, e a gente talvez não queira entrar tanto nas polêmicas políticas, mas porque o pessoal o pessoal que entra no vídeo já tá esperando, né? Eita, né? A polêmica política. Você acha que o tá assistindo esse vídeo agora, com que expectativa? Ele tá esperando isso mesmo, é a polêmica política. Ele entendeu? vai colocar o... Provavelmente. Eu não tenho certeza. A galera quer polêmica política. Então, mas aí e o racismo contra branco? Né? A galera gosta dessa parada também, né? E aí, de se convir, e olha que eu sou um cara de direita, um cara liberal. Eu normalmente estaria perto desse pessoal maluco de que, tem que falar do racismo contra o branco também. Não é? E assim, teoricamente, né, em tese, eu chamaria de racismo sem problema nenhum alguém que discrimina o branco por algum motivo. Agora, quando a gente olha para o nosso país, quem é que está sofrendo de fato com o racismo? Quem é impedido de entrar num shopping? Quem é que é prejudicado no mercado de trabalho? Quem é que às vezes é tolhido socialmente, ou então é tratado como alguém inferior, tem que se provar, ou que está sofrendo todos os efeitos da escravidão até hoje? Foi um dia desses, como a gente diz, né? Foi um dia desses a escravidão. Então assim, em tese, se eu for discutir filosoficamente, eu não teria problema nenhum em falar de que existe um racismo contra branco, que é possível existir. E você não tem que concordar comigo nisso, né? Não teria esse problema em termos conceituais. Agora, querer discutir a questão social do racismo contra branco é uma palhaçada pra mim, entendeu? É uma palhaçada. Não é um problema social. Não é uma questão social. A questão social é negros, principalmente negros e outros grupos que não são majoritários no Brasil, são grupos que sofrem preconceito dos níveis mais variados. Né? E isso, acho que qualquer ser humano que olha em volta consegue entender esse tipo de coisa. Denegrir, esclarecer, criado mudo, lista negra. Carrega um racismo ou é bobeira? Gente, eu não aguento mais. Aguento mais. Isso aí começou, na verdade, no BBB 2021, eu acho, não sei. Foi quando o Babu tava lá. Eu não assisto BBB, tá? Mas eu tenho mas eu tenho Twitter, ou seja, eu assisto BBB de forma passiva. Fumante passivo de Big Brother. Exatamente. E aí, uma das edições tinha um cara chamado Babu, que é negro, e aí ele tava fazendo alguns ensinos com relação ao racismo e tal. E aí, uma das coisas que ele falou é que você não chama a pessoa de negro, é preto. Aí começou. Negro vem de nigro, do grego, que é inimigo. Sério? É por isso que eu renego esse nome, por exemplo. Aí nas minhas caixinhas, quando eu não abro caixinha no Instagram, porque não tenho. Mas quando eu abri naquela época, o pessoal perguntava, é negro ou preto? É negro ou preto? Eu não aguentava mais. Porque tanto faz, gente. Inclusive, o Paulo Cruz, ele fez um vídeo muito bom, que tá no canal do YouTube dele, inclusive, sobre se é negro ou preto. Na verdade, é filologia, tem a ver com algo que acontece nos Estados Unidos, né, que se chama de nigger é algo ofensivo, mas black é algo de boa nos Estados Unidos, mas no Brasil não teve nada disso. Mas a partir disso começou todo o debate com relação a palavras, quais são as palavras que são realmente racistas, e começou criado mudo, que inclusive eu caí nessa fake news. Eu compartilhei no meu Instagram e depois alguém me disse, aí eu fui pesquisar lá e eu entendi que não era. Então começou algumas coisas que não são de fato racismo, mas que foram colocadas como racismo, numa tentativa que o pessoal tá querendo, né, de se livrar disso. Eu entendo que, é claro, existem alguns conceitos, né, que são criados a partir da cabeça das pessoas, existem realmente palavras que precisam ser mudadas, expressões que precisam ser mudadas, como dizer que existe cabelo bom e cabelo ruim, e coloca cabelo ruim para as pessoas negras e o cabelo bom, no caso, é o liso. Então, existem algumas coisas que precisam ser modificadas, existem outras que não, existem outras que são exageros. Por exemplo, o STF fez uma cartilha recentemente sobre palavras que você pode usar, e pra mim, gente, isso aqui é um absurdo, porque é claro que, de novo, é importante, não digam que eu disse que não é importante, teve um monte de gente dizendo que eu disse que não era importante. É importante analisar isso sim, mas uma instituição do país que tem poder, né, para modificar de fato o problema do racismo, que é um problema muito mais das pessoas pobres serem pretas por causa da escravidão, poderem mudar, realmente, né, trazer políticas públicas para essas pessoas. O pessoal tá fazendo carteirinha dizendo o que você pode falar ou não. E aí tem essas palavras, esclarecer, escurecer, na verdade, que você tem que dizer, não sei o quê. E, gente, tá perdendo o debate, tá diminuindo o nível do debate com relação ao racismo. E é um problema muito sério. E, às vezes, a gente fica nessas conceituações, nessas coisas, e a pessoa preta pobre que tá lá na favela continua lá sofrendo. Enquanto a gente fica nessas abstrações intelectuais pra provar que a gente é inteligente ou coisa do tipo. Pô, não tô interessada nisso. Eu tô interessada em realmente ajudar quem tá sofrendo. É isso. As pessoas me odeiam, mas... Não, as pessoas me odeiam não.
grupo muito específico que você sabe quem é. Eu sei. Não vamos falar. O Tuller já botou um pi no nome de gente aí já 2 vezes. Já. Dívida histórica. Somos responsáveis pelos erros morais dos antigos. Sou até poético aqui, né? Oh, muito, muito bonito, né? Tem uma coisa com relação à dívida histórica que precisa ser considerada, e existem outras que não precisam ser consideradas. Eu acho que é bom a gente observar, porque às vezes a gente fica muito na defensiva, nós que somos mais conservadores, digamos assim, e aí conservador não tô falando politicamente, mas culturalmente, né? Conservadores, a gente fica muito na defensiva e a gente acaba não ouvindo algumas coisas que são até interessantes. Vê só, em Daniel 9, o profeta Daniel, ele vai fazer uma oração pelo que aconteceu lá em Israel, e ele faz uma oração pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados também. Então, quando as pessoas falam de dívida histórica, eles estão dizendo que aconteceu realmente um pecado, aconteceu algo que está prejudicando ainda a nossa sociedade e que a gente deve se arrepender disso, que a gente deve observar com relação a isso. Então, de certa maneira, quando se fala nesse sentido de observar o que aconteceu no passado e que ainda tem resquícios atualmente, a gente poderia dizer, existe uma dívida, existe um problema lá atrás que prejudica as pessoas ainda hoje no funcionamento normal da sua vida, né? De desenvolvimento normal de suas habilidades. Agora, qual o meu problema com o uso que é feito desse termo às vezes? É que é colocado para basicamente silenciar algumas pessoas, para revanchismo mesmo, né? Algumas pessoas usam desse termo para causar um revanchismo, para causar uma divisão, tipo, fulano, você é branco, você não pode falar, né? Você não deve, não sei se tem alguma pergunta sobre o lugar de fala, mas qualquer coisa a gente pode falar também depois. Então se usa como prerrogativa às vezes para o revanchismo, e esse é o meu problema com isso. Eu acho que se a gente for olhar de forma geral, assim, que realmente existe um problema que aconteceu lá atrás, que ainda prejudica as pessoas hoje, a gente poderia dizer que existe uma dívida com o que aconteceu lá, né? Com essas pessoas, com uma assistência a essas pessoas, que ainda não foi resolvido, né? Mas se for para usar para revanchismo, para silenciamento e tal, não é o caminho. Não é o caminho, é a conversa, é a gente tentar se resolver. Não sei se ficou claro. Ficou? Pra mim ficou. Por que quando a gente fala de racismo, o povo da igreja acha que é um assunto da esquerda? Que a gente não fala sobre isso. A igreja geralmente não fala. Por muito tempo, a esquerda tomou protagonismo com relação a essa temática. Isso a gente tem que admitir, né? Eles estavam lá, sendo que eles não têm a ética de Jesus, né? Eles não são... Não, no caso, existem esquerdistas que são cristãos, tá? Por favor, não. Eu tenho medo das pessoas pegarem trechos. Cira, vamos pegar, Cira. Eu sinto muito. Deixa eu dizer. Já era, você tá né? aparecendo do meu lado ainda, entendeu? É um risco que vai correr. Sou fundamentalista. Não, já acusaram a Exaú Macaulay e eu e o pessoal tudo que é mais conservador que fala sobre essa temática de fundamentalismo negro, que a gente tá criando fundamentalismo negro. É um ótimo termo, adorei. Eu gostei, fundamentalismo negro, legal. Mas não, são fundamentalistas negros. Eu sou a favor. Iago, não me comprometa, Iago. Essa ideia. Mas o pessoal diz que eu sou negro. É verdade. Né, abriram a porta de Wakanda pra mim, que eu deixei registrado aí, viu? Que o pessoal do movimento negro do Twitter que foi pessoal? me defender. O pessoal, você e mais 2 pessoas. Eu não ia ele comprometer. Mas não, o Iago é negro. Sério, o Iago é negro. Eu vou aceitar. Eu não acho que sou negro, eu não me auto-identifico como negro. Eu me auto-identifico como pardo. Mas vou entrar nessa do pardo também. É errado eu dizer que eu sou pardo, porque eu digo que eu sou pardo. Aí o pessoal diz, pardo é papel. Isso já é racismo dizer que é pardo, porque isso é apagar o traço de negritude que está em você. Quem fala isso? O povo no Twitter. Foi o que disseram pra mim no Twitter. Não. Pardo é, inclusive, reconhecido pelo IBGE, né? Olha aí. Trabalhei no IBGE, eu registrei muitos pardos lá. Pois é, pretos e pardos. Racismo estrutural ou sistêmico? Existe. Polêmica, hein? No meu livro eu uso o termo sistêmico. É porque são coisas diferentes. As pessoas acham que é tudo igual. Inclusive, no livro do Silvio de Almeida... Racismo estrutural, ou livro ruim da peste. No livro do Silvio Almeida, logo no início, ele faz a diferenciação. Ele diz que não acredita em racismo individual nem institucional ou sistêmico. Ele diz que isso não mostra muito bem o que é o racismo. Então, para ele, racismo estrutural é diferente de racismo
racismo sistêmico. Às vezes as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, mas não é. E o que ele entende por racismo estrutural? De modo muito geral, ele entende que o racismo está na estrutura. E aí ele até fala, em alguns vídeos e em entrevistas, ele diz que você deve se questionar que estrutura é essa do que ele está falando. E no caso, para ele, seria a estrutura capitalista. Então, o racismo nasce com o capitalismo. A única forma de destruir o racismo seria destruir o capitalismo. Então, ele é marxista convicto, né? Top! E ele pensa dessa maneira. Então, quando se fala de racismo sistêmico, é outra coisa. No meu livro, eu uso racismo sistêmico porque eu acredito que o racismo é individual também. Então, eu discordo dele, eu acredito que o racismo é individual também, mas que o racismo é uma questão moral também, né? Individual nesse sentido de moral, mas que o racismo é também como resultado da escravização. Então, existe essa questão de você ver as pessoas negras mais em condições de pobreza, mais em condições de subalternidade, que o Paulo Cruz fala da cultura da subalternização das pessoas negras. Então, isso a gente consegue classificar como racismo sistêmico, né? É um sistema, né? Coloca essas pessoas nesse lugar que é muito difícil sair, né? Imagina uma pessoa pobre, preta, né? Que tá na favela, que tem as questões do tráfico, que tem a violência policial também nesses lugares que a gente sabe que a polícia tá triando. Quando vai num lugar que é, numa comunidade que é branca, quase pede perdão por estar indo investigar os caras, né? Enfim, então a gente pode classificar como sistêmico, mas de novo, sistêmico não é a mesma coisa que estrutural, são coisas diferentes. Ou cultural, James Smith, numa entrevista que ele fez com o Zé Bruno, e tava o Igor Miguel lá, o pessoal tava falando lá com ele diz que acredita que existe um racismo como liturgia, né? Que tá nas ações que foram aprendidas, que tá na cultura e que vai sendo reproduzido, que nem sempre é consciente. Então, quando a gente traz essa questão do racismo ou litúrgico ou racismo sistêmico, a gente tá querendo dizer que existe um racismo consciente, mas também existe um racismo inconsciente e existe algo também que coloca os negros em posição de subalternidade. Qual é o papel da igreja no combate contra o racismo? O papel da igreja, eu gosto muito que Anthony Bradley, um pastor presbiteriano da igreja do Timothy Keller, da Presbiteriana Redeemer, e ele é um dos pastores auxiliares, ele é afro-americano, ele fala também sobre essa questão de racismo, mas ele fala dessa perspectiva do Macaulay, da gente assim, de fazer também críticas tanto ao progressivismo quanto à direita que não se preocupa. Você não, você tá se preocupando, não é, Iago? Eu acho que sim. Infelizmente, vai dizer que não. Vai dizer que eu sou um branco da teologia branca, opressora e neonazista. Mas eu pensei em chamar esse programa de Pergunte ao Racista, só de zoeira, entendeu? Não. Porque no caso o racista seria eu, mas tô perguntando pra ti, então não teria nada a ver. Porque, segundo a boa galera da teologia mais progressista, se você segue uma perspectiva teológica mais conservadora, você tá impondo uma teologia branca, opressora, escravagista, colonialista. Então eu sou um calvinista ligado a teólogos americanos e europeus, logo eu sou, por definição teológica, um racista, a favor das elites brancas, por exemplo. E isso é uma coisa que entra muito nesse caminho do debate sobre como a gente se estabelece dentro da teologia, discutindo e se preocupando com o racismo. Então, quando você fala tem essas esquerdas que deturpam o debate, tem uma direita que não se importa e que nega o debate, e a verdade é que muitas vezes a direita é expurgada para fora do debate, pela galera que está fazendo o debate já mais à esquerda. Se eu não tivesse interesse no assunto, se não houvesse teóricos negros discutindo sobre racismo de uma perspectiva mais conservadora como você, cara, eu ia estar muito perdido, sem saber para onde ir, assim. Eu ia acabar me questionando, será que eu sou racista? Porque eu, sei lá, creio no calvinismo, sei lá qual é o problema dessa galera comigo, sei lá. É um debate muito intrincado, de fato. Muito difícil. Tem muita coisa a fazer, né? Como a outra pergunta falou, né? Por que a igreja não tá tanto? Porque muitas das vezes a gente separou, né? Eu gosto do que o Schaeffer fala, de que nós, enquanto seres humanos, somos seres sociais também, e que essas questões da sociedade devem ser também tratadas por nós, né? De como devemos nos tratar uns aos outros, essa questão de racismo. Enfim, são assuntos também importantes na teologia pública. Mas eu acho que por muito tempo a teologia pública não era tão proeminente, não era tão observada, então esses assuntos não foram tão tratados. E também, muitas das vezes, não se entendeu o racismo como um assunto de ética cristã. Então, falava-se sobre vários assuntos com relação à ética cristã, tem vários artigos, vários livros, várias palestras sobre várias coisas para ensinar a igreja, mas sobre o racismo ficou muito mais ou menos escanteado, né? Ficou por muito tempo escanteado, né? Até que agora, né, a gente tá pegando
a Bíblia, lendo e vendo as questões do racismo, analisando à luz da Bíblia, eu acredito que as coisas têm mudado e as coisas vão mudar com o tempo, né? O que o Anthony Bradley ele fala, ele diz que quando a igreja está nesse engajamento de falar sobre isso e à luz da Bíblia, a gente pode acabar com essa coisa de achar que o governo é o problema e a solução e de idolatrar espectros políticos, né? E de achar que para falar sobre isso você precisa ser desse espectro político específico, no caso progressista, né? Então eu sou muito atacada por causa disso, né? Que eu digo que eu não sou progressista, também não sou conservadora politicamente, sou conservadora culturalmente, não tenho nenhum espectro específico, sou muito kelleriana de 5 pontos nesse aspecto político. E aí as pessoas me atacam, dizem, você tem que ser de esquerda, você tem que, né, pensar da mesma forma que eu, tem que ter a mesma cosmovisão quando eu estiver tratando o racismo. E eu me recuso, simplesmente me recuso. E aí eles não gostam muito de mim por causa disso, mas eu sou uma mulher livre. Graças a Deus não estamos mais na escravidão, nem na escravidão física, nem na escravidão de pensamento. Então eu tenho o direito de ser livre. A Bíblia me dá essa liberdade. Então eu acredito que a igreja pode fazer muitas coisas. Tanto quando a gente falar, a gente cria uma alternativa para as pessoas não acharem que existe só um aspecto, só uma forma de pensar, só uma forma de agir. Inclusive os conservadores politicamente poderiam estar falando, deveriam estar falando. Em outras realidades de outros países, conservadores também falam, mas de uma forma conservadora, é óbvio, a partir das suas cosmovisões. Inglaterra, Estados Unidos, a gente tem conservadores, pessoas de direita falando, e a gente precisa importar isso para o Brasil também, popularizar isso, para a gente ter alternativa, para não achar que tem que ser de um espectro, tem que pensar dessa caixinha para poder combater o racismo. E a igreja é a comunidade, o que o Bradley termina na citação dele, ele fala que uma sociedade verdadeiramente virtuosa é impossível sem o evangelho. É muito lindo isso que ele fala. Então, se a gente quer que a retomada de virtudes, né, na nossa sociedade, que cada dia pior, né? Nós precisamos da igreja nisso, né? Nós precisamos do evangelho de Jesus, nós precisamos pastorear as pessoas, pastorear no sentido de mostrar as verdades do evangelho. Então é necessário que a gente esteja também em protagonismo com relação a isso. E, para encerrar as citações, o John Stott, ele fala no livro dele, O Cristão numa Sociedade Não Cristã, que a igreja deveria estar na vanguarda do combate ao racismo. É muito, muito legal o que ele fala, assim, de que a igreja deveria estar na vanguarda e não ver como um assunto para palestra qualquer ou para citações ou coisas em lugares específicos, mas está na vanguarda mesmo, porque nós somos o povo da cruz, nós somos o povo que sabe realmente a mensagem da reconciliação. E o racismo nada mais é do que algo que separa de fato as pessoas, né? Algo que coloca as pessoas em compartimentos, né? Divididas. Então, a mensagem do evangelho vem para nos unificar, para nos reconciliar. Então, a igreja tem que estar nisso, não tem como. A mensagem que nós temos nos ajuda a trazer essa harmonia e fraternidade para o mundo. Os movimentos políticos querem resolver o problema ou querem vingança? Tem uns que eu sempre tento observar o máximo. Antes de falar, antes de qualquer coisa, eu tento ver os lados, ler as pessoas. Se eu vou criticar Silvio de Almeida, eu não vou criticar Silvio de Almeida a partir do que as pessoas disseram. Eu vou ler Silvio de Almeida, vou olhar o que ele diz e depois criticar. Eu acho que é importante isso. Isso é uma questão de honestidade intelectual, né? Então, os movimentos políticos querem vingança ou querem realmente reparação? Tem uns que querem reparação, tem uns que são equilibrados, que estão fazendo coisas muito boas. Aqui no Brasil tem uns movimentos assim, e tem outros que realmente querem quebrar tudo, querem que as pessoas se separem, querem criar mais divisão, querem que o negro fique só com o negro, não se relacione com bancos. No meu livro tem um capítulo sobre isso. Eu coloco uma... Pode emprestar. Emprestar é seu? Emprestar. No capítulo sobre raiva e ressentimento, eu falo sobre isso, capítulo 6, sobre raiva e ressentimento. Eu faço uma comparação entre a forma de luta de Martin Luther King e de Malcolm X. Malcolm X na sua fase mais radical, em que Malcolm X ele chamava os brancos de demônios, né? Nessa época, não queria que nenhum dos brancos estivesse na luta lá pelos direitos dos negros. Ele tinha uma postura realmente de revanchismo. Já o Martin Luther King, ele acreditava que todo mundo deveria estar junto, lutando contra o racismo, lutando contra o apartheid, lutando contra a segregação. E
ele tem uma postura de reconciliação, de unidade. Então, eu acredito que a gente precisa perceber isso. O que o Luther King, inclusive, fala no livro dele, Por que Não Podemos Esperar, é que os negros não pensam todos iguais. A gente, às vezes, acha que todo mundo pensa igual, porque é a mesma cor, grupo oprimido, opressor, o que é, inclusive, uma visão muito estrita, né, que a nossa sociedade não é dividida só nesses dois grupos. É uma coisa um pouco mais complexa, mas a gente observa assim e acha que todo mundo que é negro pensa igual. Não é verdade. As pessoas pensam diferentes. Existem negros que são pela reconciliação, tem uns que são pelo revanchismo, tem uns que dizem conhecer Jesus, que são pelo revanchismo, tem uns que não conhecem Jesus, que são pela paz. Enfim, as pessoas são diferentes. Então, existem movimentos políticos que são pelo revanchismo, sim, recentemente, e tem outros que têm tentado fazer alguma coisa. Aqui, ó, eu já não fui muito cuidadoso para não colocar você em problema, né? Mas aqui foi maravilhoso. O que é que você acha da teologia negra no Brasil? Então, aqui no Brasil, quando se fala teologia negra, geralmente se fala com referência ao James Cone, né, que foi um teólogo afro-americano. Observando, lendo algumas coisas do Cone, eu discordo muito da cristologia dele. Eu acredito que ele acaba colocando como centro da salvação a negritude, e eu acho que isso é um problema muito grave. Inclusive, o Macaulay, no livro dele, Uma Leitura Negra, no final do livro, ele faz algumas contraposições com relação ao James Cone. Ele fala do James Cone, no material adicional que está no livro dele, ele fala do James Cone e ele fala algumas discordâncias que ele tem com o James Cone, justamente, basicamente, né, tem a ver com a questão da cristologia também, mas ele traz outras coisas que vale a pena ler. E aí o que acontece? Antes, eu tinha uma postura bem mais conservadora com relação à teologia negra. Eu dizia, não precisa e tal, não tem pra que isso e tal. Até que eu entendi algumas outras coisas, né, estudei um pouco mais, entender algumas outras coisas. Por exemplo, que algumas pessoas, inclusive conservadoras, acreditam que se você é uma pessoa negra fazendo teologia, então seria uma teologia negra. Então não tem a ver exatamente com a corrente de pensamento em si. Mas o que me fez ter um pouquinho mais de flexibilização a entender foi ao ler o livro do Macaulay, né? Na época eu li em inglês, agora a gente tem em português, que foi uma coisa muito legal que o Mundo Cristão fez. Inclusive quero elogiar aqui publicamente a Mundo Cristão por essa tradução, e que eu fiz um dos endossos também do livro. O livro é muito bom mesmo. E é endossado também por Guilherme de Carvalho, por N.T. Wright, por Laurentino Gomes, por Tish Warren, pessoas bem capacitadas. E esse livro realmente abriu minha mente e me fez entender muitas coisas, né? Eu conheci o Macaulay pelo Keller, pelo Timothy Keller, porque o Keller citava demais esse livro lá, em inglês ainda, e eu fui correr atrás do livro e eu entendi um pouco mais. Então, o Macaulay, ele diz que, na verdade, quando a gente vai olhar sobre teologia negra, existem várias tradições de teólogos negros e várias pessoas, várias cabeças. Todo mundo não pensa igual, todo mundo não pensa igual o James Cone. E aí ele fala que existe uma tradição conservadora, uma tradição ortodoxa de teologia negra. E aí ele vai elencando, desde os escravos que buscavam pelo Deus que libertou o povo lá do Egito, que confiavam nele, mas que também se lembravam do Deus do Levítico, que deu a lista lá de ordenanças, enfim, para a santidade. Então, equilibrava essa questão do Deus libertador, mas com Deus que quer a santidade. Então, eu não vou fazer o que eu quero, da forma como eu quero, mas eu devo me submeter à ordenança do Senhor, enquanto eu luto, sim, para que as pessoas negras tenham mais espaço na sociedade. Então, ele traz aqui, ele retoma, ele praticamente fala, vou resgatar uma tradição que muitas das vezes é escondida, é esquecida, que é de teólogos negros trazendo teologia, fazendo teologia negra, mas teologia negra ortodoxa. E aí é isso que as pessoas não gostaram muito, né? Chamaram ele de fundamentalista, né? Tá criando fundamentalismo negro. E é isso aí. não dá pra entender, né? Eu acho muito bom o título desse livro em inglês, né? Porque enquanto você fala muito acerca de uma hermenêutica negra, que eu acho que aí que entra um problema, que é você ter uma forma de ler a Bíblia que é modificada porque você é negro, e que os métodos hermenêuticos ortodoxos não são suficientes, você tem que ter uma leitura mediada socioanaliticamente na escritura. O título original é Lendo Enquanto Negro. Eu acho que é uma leitura muito legal, sabe? O título em português, o negro não consegue pegar isso. Até ficaria meio esquisito, Lendo Enquanto Negro. Lendo Enquanto Negro, é um título meio esquisito, né? Uma leitura negra.
não pega tão bem o trocadilho, mas é um título muito decente também. Mas Lendo Enquanto Negro é legal, porque ele tá fazendo uma teologia com a hermenêutica altamente ortodoxa, mas resolvendo problemas comuns das comunidades negras. Isso é muito legal. Perfeito. E uma pergunta bem legal aqui, ó. Essa aqui é muito legal. Eu não concordo com cotas raciais. Sou racista por isso? Isso é um problema público, né? De política, né? Não de teologia. Você tá me comprometendo com isso. Mas ser contra cotas raciais é necessariamente errado. Porque assim, vamos lá, a gente tá falando de política, sai um pouco do assunto da teologia, né? Mas é muito comum que dentro do debate, mesmo entre cristãos, você se torna racista muito fácil. Sim. Pra cabeça desse pessoal. Então, eu acho que o governo não deveria criar esse nível de discriminação positiva. Eu acho que a resposta pro problema da discriminação na sociedade é mais liberdade econômica, por exemplo. Uma resposta liberal pro problema. O negro tinha que ter oportunidade para empreender sem nenhuma barreira do Estado. Você é racista, porque você é contra a cota, entendeu? Então, eu sou contra a leitura da hermenêutica negra, de você ter uma leitura a partir de um ponto de contato negro, porque isso é mediação sociolítica, então hermenêutica, você é racista, entendeu? Então, assim, parece que se banaliza muito, né, esse tipo de acusação. Então, eu sou contra a cota. Por quê? Porque eu acho que o negro tem que se lascar. Beleza, você é racista, entendeu? Mas não, eu sou contra a cota porque eu acho que a sociedade deveria dar outra resposta pro problema da discriminação. Eu acho que a cota não é a resposta, porque a cota você tem que dar mais poder pro Estado para ele discriminar entre os indivíduos, blá, blá, blá. Ok, o motivo pelo qual você é contra a cota não é um motivo racista, é outro motivo. Então, eu acho que essas acusações constantes de que você é racista porque você não quer dar a mesma resposta política para o problema do racismo que eu dou, isso pra mim é bobagem, entendeu? Eu acredito que há uma banalização com relação a chamar as pessoas de racistas, como a gente começou, né, falando, né, sobre a questão das palavras e acaba banalizando algumas coisas. Eu acredito que sim. Sobre as cotas, eu sou favorável às cotas, essa é a minha opinião pessoal, porque eu acho que é uma forma de tentar elevar umas pessoas, a maioria pobres, né, e pretas, que estão em condições de não conseguir entrar numa universidade, que a universidade aqui no Brasil, querendo ou não, a educação é a forma como que você realmente ascende socialmente. No projeto inicial das cotas, a ideia era tentar fazer essa discriminação positiva para balancear, equalizar, né, a fim de equidade para a forma como as coisas funcionam. Qual o meu problema com as cotas? Meu problema com as cotas é que ela foi criada para ser uma medida paliativa, mas ela está se tornando uma medida definitiva. Esse é o meu problema. Porque a ideia era que, enquanto se estivesse ajeitando, melhorando a educação de base, que é o problema do Brasil, que é a educação fundamental, a educação do ensino médio, do público, né? Nossos políticos não colocam os filhos deles em escola pública, né? Enfim. Então, enquanto estivesse melhorando isso para capacitação dos professores, para estruturas de escolas boas, né? Que muitas escolas estão caindo aos pedaços, e tivesse, né, essa contraprestação para que as pessoas pudessem entrar nas universidades. Então, a gente viu também os benefícios com relação depois das cotas. Muitas pessoas negras se formando em cursos onde não tinha negros. Isso é bem legal. É uma coisa boa, é uma coisa positiva. Agora, eu deveria estar resolvendo também o problema da educação para não precisar das cotas depois. Mas aí se tornou uma medida que era paliativa e que está se tornando definitiva. Minha crítica às cotas é isso. Mas ela em si não é um problema. Agora, dizer que não concorda com as cotas não faz você necessariamente racista. Faz se você dizer, porque eu não quero que um negro esteja na universidade. Aí você está sendo racista. Tomara que você seja preso, né? Enfim, existem outras medidas também. Existem outros pensamentos políticos. Alguém pode ser de algum outro pensamento político e pensar de alguma outra forma para a resolução do problema do racismo. Dizer necessariamente não é o racismo. Mas é importante também você ler, entender o que são as cotas antes de você se posicionar. Porque algumas pessoas dizem, eu sou contra, nem sabem sobre o que significa. Né? Pergunta aqui maravilhosa, certo? Maravilhosa. Alvo Mais Que a Neve é uma música racista? Não, me recuso a responder, tá? Eu fiz um texto em collab com os meninos do Efeito Prisma. Você vai lá e leia, e é isso. Mas não é um hino racista, gente. Eu vi aqui, não sei se você viu o vídeo que eu fiz no canal, mas
Eu vi aqui no canal. Última pergunta. Só tem 2 palavras na pergunta e uma interrogação, certo? Tem 3 palavras. Tem 3 palavras e interrogação, certo? Fogo nos racistas? No livro eu falo sobre isso. Eu acredito que não é uma postura cristã, tá? As pessoas que não são cristãs, elas não têm a obrigação de ter a moral cristã. A gente precisa evangelizar elas para elas poderem conhecer Jesus Cristo. Mas para nós, enquanto cristãos, eu não acho que seja uma postura adequada. É claro que ninguém fala fogo nos racistas pra gente pegar, atacar fogo em tudo que é... Não, Ninguém tem um pessoal que eu tenho certeza. Então, a gente espera, né, que não seja uma medida realmente literal, né? É mais metaforicamente, pelo menos, né, que começa de uma música do rapper Djonga, e aí ele vai e fala várias coisas lá, e ele fala fogo nos racistas, que na verdade eu acho que foi mais pra marketing, né, pra poder bombar a música, e bombou, e aí virou uma expressão das pessoas. Eu não acho que seja adequada, porque metaforicamente ela vai corroendo a gente. Eu gosto da posição do Martin Luther King, eu sou Martin Luther Kingiana, né? Aí quando eu falo sobre racismo, eu falo também nessa perspectiva. É muito doido a gente perceber, a gente ler os livros do Martin Luther King e ter tanto discurso em favor da reconciliação. E ele estava na época que ele estava. Às vezes eu sou constrangida por isso. Eu sou realmente muito constrangida. O Espírito Santo me constrange porque eu leio aquilo. Ele fala sobre reconciliação, ele fala sobre andar de mãos dadas com brancos e pessoas que estavam lá para brigar com eles, para matar eles. As polícias daquela época usavam jatos d'água neles, mesmo eles fazendo um processo que não era violento. E eu olho para aquilo, meu coração pecador me dá raiva. Eu olho para aquele contexto e eu entendo o Malcolm X. Eu entendo ele. Eu sei que ele tá errado, mas eu entendo ele no sentido de revide e tal, deu troco e tal. Mas não é a postura cristã. E naquela época, Martin Luther King conseguiu ter uma postura cristã. Por que eu, no Brasil de 2022, com a situação muito mais flexível do que naquela época, muito melhor do que naquela época, tendo já direitos civis, estando já inserida na sociedade e tendo uma posição muito melhor do que eles estavam. Quer dizer, o Martin Luther King casou e no dia do casamento dele ele não pôde entrar no hotel e depois do casamento dele não pôde entrar no hotel porque o hotel não aceitava pessoas negras. E ele não se deixou corroer por todo esse ódio que estava ao seu redor. E ele diz que o ódio é um peso forte demais para ser carregado. Então eu prefiro essa mensagem. E é verdade. O fogo nos racistas é uma mensagem que carrega essa ideia de revanchismo, essa ideia de carregar o ódio para si, de você revidar quando você tiver a oportunidade. E a mensagem da cruz não é a mensagem de revanchismo, não é a mensagem de revidar. É a mensagem da gente, claro, procurar por justiça, a gente deve procurar por justiça, mas realmente oferecer a outro a oportunidade de mudança. Deus pode curar racistas, Deus já curou racistas. O livro, inclusive, do Piper é um livro muito bom, em que ele conta a sua história e fala que ele era racista quando ele era menor. No contexto lá dos Estados Unidos, do apartheid, que a mãe dele repreendia ele, enfim, com o tempo ele foi mudando, inclusive na igreja dele ele usa ações contra o racismo, ele adotou uma filha negra e muita coisa mudou com o tempo. Então Deus pode curar racistas, Deus pode transformar racistas. A gente vê pessoas que estavam no campo de concentração nazista, que estavam servindo a Hitler e que depois foram tocados pelo Senhor e mudaram seus comportamentos. Tem vários livros sobre isso. Então Deus pode transformar as pessoas. Se a gente é crente, a gente precisa acreditar na transformação das pessoas. A gente precisa acreditar que Deus pode mudar, que Deus pode curar e que Deus pode libertar as pessoas do pecado, porque o racismo é um pecado. Então eu prefiro essa mensagem, eu prefiro ficar com Jesus. E eu acredito que se você fica com Jesus, com a mensagem de perdão, de reconciliação, de restauração de Jesus, não tem como você, nem que metaforicamente considerar tacar fogo no seu inimigo. Amar os inimigos, né? Amar os inimigos, por mais que o inimigo seja difícil de amar. E eu falo essa mensagem, alguém
pode dizer, ela é boazinha, coisa do tipo. Não, não é isso, de novo. Nós somos pecadores. Quando eu olho atitudes racistas, quando atitudes racistas acontecem comigo, é óbvio que eu fico triste, é óbvio que eu fico mal, é óbvio que eu fico com raiva. É algo natural, é um sentimento natural dos nossos seres humanos. Mas esse sentimento eu deixo na cruz, eu levo pra Jesus, eu deixo ser curado por ele. É isso que ele me ensinou e é isso que eu vou seguir. Gente, que alegria. Jacira, obrigado. Obrigado pelo seu tempo aqui, obrigado por ter vindo aqui do Teologia. Pra gente é uma alegria imensa e uma honra, assim como outra coisa. Obrigado por vir responder perguntas malucas aqui do nosso público. É meio doidão, mas é sempre muito divertido. Pessoal do bem. Prazer estar com você, Iago. Prazer estar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E que vocês, quando forem pegar trechos, vocês peguem os trechos completos, por favor. Não vamos fazer isso. Vamos pegar um pedaço do começo, do meio, do final, vamos inverter a ordem. Tudo. Bom, infelizmente, acontece. A gente sabe como é que é a internet. Mas não façam isso não, seus canalha, viu? Vocês julguem o que foi dito pelo que foi dito direitinho, tá bom? A gente tem vídeo quase todo dia, sempre 10 horas da manhã. Então se inscreve aí no canal, vai procurar a Jacira em todas as redes sociais e vai atrás do estigma da cor, certeza que vai abençoar a sua vida. E vem assistir o curso da Jacira, que tá muito massa, lá com o pessoal do Review Clube. Você recebe o livro em casa e também o curso pra você assistir. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. Não, mas eu te dou o vídeo pra você revisar antes dele pular, tá? Iago, tira essa parte aqui, pelo amor de Deus. Tira essas meia hora aqui do vídeo, por favor. Vamos deixar 5 minutos. Primeira pergunta, meu Deus do céu. Não, isso vai me comprometer, meu Deus. Calma, eu vou falar de outro jeito. Comprometa-se do nível que você vai. Não, isso aí vai me quebrar. Vou falar de outro jeito. Então, no canal do Iago, então, tô errado. E aí, eles já estão vendo ele fazer a thread. Ele vai fazer alguma thread, eu tenho certeza. Sabe, né? Mas se eu falar assim, vai ser pior. Então, eu vou falar de outro jeito. Também é algo que me compromete muito. Eu acho que eu tô muito nervosinha. Ficou muito maluco mesmo, o Tuller resolve. O Tuller resolve. Um coitado do Tuller. Tuller, desculpa qualquer coisa.